senhor falou que tem muita gente hoje se separando, então tem isso. Mas aí existe um outro fato, né? O fato das chantagens emocionais da parte da mãe para o pai, que, por exemplo, que paga pensão, ele faz direito como a lei mandou, tudo certinho, e a mãe acaba usando chantagens. Como que o pai pode se resguardar dessa situação, né? Para que também dentro disso tem uma alienação, né? Sim. Com a filha. Então, isso se torna mais tranquilo, o profissional que é da área, que sabe o que está fazendo, porque o direito, ele, de certa forma, ele deixa muito claro até onde você consegue ir. E naquele momento onde é fixado os alimentos, é como se a gente congelasse a situação econômica das partes, né? Então eu tenho ali a situação econômica do pai, da mãe e a necessidade do filho. Inclusive no direito a gente chama de binômio, necessidade e proximidade. Tem outros princípios que utilizam também, trinômio, enfim. Mas enfim, usando esse princípio do binômio, necessidade e possibilidade, naquele momento que foi fixado se congela aquela situação. Se no futuro qualquer uma dessas três pontes, seria do pai, da mãe ou da criança, mudar, pode existir alteração da pensão. Fora essa possibilidade, o juiz dificilmente, eu digo difícil porque, né, depende do magistrado, mas dificilmente o juiz vai mexer na pensão já fixada. Então, Carlos, se foi fixado que na época em que foi fixado o valor que ele recebia de salário era 2 salários mínimos e foi 10%, e continua isso, ou foi um valor X, e continua isso até hoje, né? Se ele não mudou a situação econômica dele, não vai existir alteração. Não vai existir. Já é um caminho para uma outra pergunta que eu quero fazer. Também um relato. Uhum. Ele separou, né? O juiz arbitrou? Não, a advogada da esposa dele alegou que ela deveria ter direito à pensão, juntamente com o filho, porque ela teve uma perca de qualidade de vida. E a pessoa que se separou, ela teve, no caso o rapaz, não, o homem, ele também perdeu a qualidade de vida, porque deixou casa, deixou tudo ali para a pessoa, e ele acabou entrando na parte de aluguéis, né, casa, tudo que ele tinha ali. E os bens dele foram dissolvendo. Uma pessoa, parece que ela ganhou essa pensão, mesmo trabalhando. Pode a pessoa ganhar trabalhando? Ah, é ótimo. E a tua pergunta até me permite explicar um pouquinho essa questão da pensão, né? Muitas vezes as pessoas confundem... Não a pensão para a criança, pensão não para o filho. Para o cônjuge, né? Porque nós temos dois tipos de pensão nesse cenário. Nós temos uma pensão que é decorrente do vínculo consanguíneo, que a gente chama, né, da pensão de pai para filho, e nós temos a chamada pensão civil. A pensão civil, ela não está vinculada à questão sanguínea. É decorrente de um fato jurídico, um casamento, um acidente, uma fixação judicial por conta de qualquer fato atípico que possa gerar essa obrigação. No caso do casamento, né, é um fato jurídico que pode gerar uma pensão. Então, se a pessoa comprovar que tem realmente uma condição de vida totalmente vinculada, né, àquela pessoa com quem ela é casada... Ou seja, dependente. Dependente. Em caso de solução, ela pode requerer. Mas, veja bem, essa realidade hoje em dia já vem mudando muito, tá? E mudando no sentido de que essa pensão não é mais vitalícia, na grande maioria das vezes, ela é temporária e, dependendo da idade, por pouquíssimo tempo. Então, quer dizer, a mulher consegue, o homem consegue pedir, porque não é só a mulher, o homem também pode pedir para a mulher, tá? A pensão é recíproco, ambos podem pedir um em face do outro. Se a mulher pedir para o homem a pensão... Só que interessante. Se a mulher pedir a pensão... Da mulher, agora falando, se o homem pede pensão para a mulher... Nós já tivemos casos ele assim. Já é visto com os olhos de malandro, certo? Não, que eu... Meu Deus, estou falando sobre o dito popular. E a mulher não, é um direito dela. Nós tivemos já casos assim de homens, né, que casaram com pessoas... mulheres, né, já mais estruturadas financeiramente, seja por questões familiares, ou seja por questões profissionais, e pediram pensão e tiveram direito à pensão. Mas veja bem, já nesse novo sistema, ele limita um prazo
Então, quer dizer, você não vai receber mais vitalício, exceto, claro, né, nós estamos falando de um casal com 70 anos, o casal resolve se divorciar, né, descobriu ali que não se amavam mais. E aí, naquele momento, eles resolvem divorciar, neste caso, dificilmente o magistrado não vai colocar uma pensão para aquela senhora vitalícia, sendo que ele era o provedor da casa. Né? Agora, se nós estamos falando de um casal de 40, de 30 anos, né, na flor da idade produtiva, separaram, mas ele é bem estruturado, ok, então ele vai dar condições para ela de, sei lá, 2 anos, 3 anos, esticando muito, 5 anos, para que ela faça uma faculdade, para que ela ingresse no mercado de trabalho, né? E claro, que essa pensão passa a ser uma pensão para tentar manter o mais próximo possível do status quo ante. O senhor lembra que eu perguntei? A pessoa estava trabalhando, ela tem o seu Sim. emprego, formada, tudo trabalhando. E ele também tem o seu trabalho todo, mas ela teve direito a uma pensão. Carlos, eu já tive casos a gente fixar pensão que atenda, inclusive, os pets da família. Você acredita? Por quê? Porque eles tinham um padrão de vida, sim, tinham alguns pets, né? E naquele momento da separação, ela ficou com a casa e ficou com os pets. Sim. Mas ela tinha, né, alguns bens ainda que garantiam uma subsistência para ela. Ela ficou com um apartamento para alugar, enfim, que já estavam alugados, que dava uma renda para ela, mas mesmo assim ele teve que garantir uma pensão. Então, pode acontecer de uma mulher estar trabalhando e ainda assim ela pleitear uma pensão? Pode. Temporária. Né? Temporárias, tratando-se de uma pessoa jovem, tratando de uma pessoa que ainda está, né, no mercado de trabalho, não se justificaria algo muito demorado, talvez uns 12 meses, 2 anos. Tá? Isso tanto para o homem quanto para a mulher, independente do sexo. Sim. Tá?